For Unique, a fidelização de clientes agora em outro nível. Rapidamente eu vou falar aqui de gravações, tá? Eu selecionei algumas canetas que elas proporcionam gravações diferentes. Por exemplo, as canetas plásticas geralmente nós gravamos em silk, tá? Podendo ser em uma cor ou em até mesmo gravação colorida. Se o logo do cliente tiver 2 cores, 3 cores ou 4 cores, ou uma cor toda colorida, nós podemos retransmitir isso na caneta, tá? Note que na maioria das vezes ela vai de 1 a 2 cores para a caneta. Então, material plástico, eu vou pegar 2 exemplos aqui para vocês verem como é que ficou a gravação. Nestes exemplos são canetas plásticas, logo o logo você pode fazer na cor que o cliente desejar. Nesse caso ele optou por uma cor azul, poderia ser verde, poderia ser preto, mas ele usou um tom só de cor. Mesmo que o logo dele fosse colorido, para aplicar aqui ele aplicou em uma cor. Isso faz com que barateie a customização da caneta, tá? Quanto mais cores, mais caro. Nesse caso aqui a mesma coisa, fez uma gravação em silk no material vermelho, poderia ser branco, quanto a cor tem que ter uma composição, porque, por exemplo, se fosse vermelho já não ia aparecer. Então, na consultoria, a gente tem que indicar isso para o cliente. Olha, fica legal fazer em branco. Se for para gravar no branco, qualquer cor ela pega, pode ser azul, vermelho, verde. Agora, quando a caneta tem um corpo de cor escura, o ideal é você dar opções para ele fazer ou em prata ou em branco, tá bom? E no outro caso aqui, a canetinha, nós já usamos uma gravação chamada gravação digital UV, que é basicamente para fazer realmente uma cor já colorida, tá? Para o sistema de cor em uma cor, nós usamos silk. Para impressão colorida, nós usamos UV. Isso é uma técnica que tanto barateia como melhora a visibilidade do logo do cliente. Esse é um outro exemplo de gravação em silk. Note que usamos uma cor preta, poderia ser branco, poderia ser azul, poderia ser verde. Mais uma vez, falando para vocês, é tudo de acordo com a necessidade do cliente, tá? Nesse caso foi optado por uma cor, mas também poderia ser um logo em 2 cores ou colorido. Depende aí da necessidade e também do custo que o cliente tem para investir nesse material. Aqui neste exemplo eu selecionei 4 canetas de metal. Note que nenhuma delas tem cor, ou seja, a gravação ela é feita a laser, tá? Para caneta plástica recomendamos silk e UV. Para caneta de metal é uma regra, nós só recomendamos laser. Por quê? Porque se você gravar em silk ou em UV, com o tempo vai sair. E a gravação vai sumir, vai descascar e vai sair. No caso do laser, essa gravação ela não sai nunca mais. Ela eterniza a marca do cliente na caneta. Se você notar essa caneta preta, ela está com uma gravação dourada. Mas isso não foi eu que coloquei uma cor nela. O fundo dessa caneta ela tem a cor dourada, ou seja, ela foi uma gravação a laser e transpareceu o fundo. Se o fundo fosse prata, ia aparecer prata, como nas demais canetas. Então, fica a dica. Caneta plástica, gravação em silk para uma cor ou em UV para gravação colorida. Caneta de metal, somente laser. É possível fazer gravação colorida na caneta de metal? Sim, é possível, porém não recomendamos. Isso serve para você também orientar o teu cliente a não fazer gravação colorida na caneta de metal. As mesmas técnicas utilizadas para caneta também são utilizadas para lápis, tá? Somente gravação em silk ou em UV. Nesse caso não fazemos laser. Podemos fazer aqui uma gravação chamada CO2. Que ela corrói o lápis assim como o laser corrói a caneta, deixando o lápis na cor da madeira mesmo. Eu não tenho nenhum exemplo para mostrar aqui, mas com o tempo a gente consegue mostrar para vocês algum material com essa técnica, tá ok? Aqui, pessoal, é apenas para reconhecimento de gravação mesmo, tá? Não se atente muito a modelos. Note que temos uma caneca de inox, um squeeze de inox e uma garrafa também de inox. Geralmente, esses materiais eles podem ser também gravados em silk, em uma cor. Eu já vou mostrar logo mais ali no próximo exemplo. Mas a maioria das garrafas em metais, elas são usadas as gravações a laser. Por quê? Porque ela é o mesmo conceito da caneta, ela também eterniza a marca na garrafa do cliente. Ou seja, se eu gravasse em silk, ela não ia sair tão fácil quanto da caneta. Ela tem uma durabilidade muito maior da garrafa, então a gente não precisa ter medo de vender a garrafa em silk. Porém, é muito mais viável para o cliente que faça a gravação a laser, justamente por ele ter esse efeito de eternizar a marca, tá? Aqui você pode raspar, que isso aqui não vai sair.
Este é um exemplo da garrafa de inox, porém ela não tem a gravação a laser, ela tem a gravação em silk e uma cor. Mas a garrafa fica linda, a aderência é muito boa, porém se esfregar aqui por muito tempo ela sai, tá? Não é algo que sai muito fácil, mas sai, ou seja, o logo não está eternizado na garrafa, mas é muito bem aceito. Nós fazemos muito materiais desse e realmente é uma boa escolha. Neste caso aqui temos um squeeze que o material é de plástico. Todo material de plástico recomendamos usar a técnica de silk. Note que aqui foi feito a gravação foi feita em silk em duas cores, azul e branca. Então o que customiza esse material? Quanto mais cores, mais vai acrescentando o valor do material, tá? Então em uma cor se custa R$10, em duas cores pode custar 11, pode custar 12. Em 3 cores ou 4 cores pode custar 15, isso vai elevando o custo do material. Mas o recomendado para material de plástico é sempre silk, assim como esse. Ele tem uma ótima aderência, ele sai, ele não fica assim eternizado, mas ele tem uma boa durabilidade. Teria que esfregar muito aqui para desfolar o material. O mesmo, a regra do laser, ela serve para todo tipo de material. Essa caneca, por exemplo, que é uma caneca de metal, ela pode ser gravada em laser, eternizando ali a marca do cliente. Pode ser feito nome a nome. O que é nome a nome? Ou dados variáveis. Uma caneca com o nome do João, uma caneca com o nome do Pedro, uma caneca com o nome do Caê e assim por diante, tá? Eu também posso utilizar aqui a técnica do silk, porém com o tempo ela vai sair, ela não eterniza assim como está essa gravação a laser. Tem uma outra gravação chamada Thermotransfer, ela é especial para material de metal, ou seja, eu consigo fazer uma gravação em cores que ela dura muito mais do que uma gravação em silk, tá? Então grave bem esse nome, chama Thermotransfer. Vocês vão ouvir falar muito nesse material, que é um material novo, que está vindo para dar cores a esse material de uma maneira que ela não perca tão fácil assim a sua gravação. Já para as canecas de cerâmicas, temos a gravação chamada sublimação. O que é a sublimação? Sublimação é uma fita gravada em uma alta temperatura que ela transparece para a caneca. E isso não sai, ela também eterniza a marca na caneca, tá? Note que ela pode ser toda colorida, aqui não tem diferenciação de custo, se é uma cor, se são mais cores, o valor é o mesmo. E você pode fazer quase uma gravação em 360. Por que quase? Porque ela tem essa bordinha aqui, ela tem essas extremidades. Então essas extremidades, se essa caneca fosse toda preta, por exemplo, ela ia ter que parar aqui e ia ficar essa bordinha branca. Isso é comum, tá? Das canecas personalizadas. Mas dá um acabamento bem bacana e faz uma impressão totalmente colorida. Segue aqui um outro modelo de caneca. É a mesma personalização, mas nesse caso ela foi feita uma caneca com caricatura. Isso também pode ser aplicado, fica muito bonito. Note que a caricatura ela tem uma qualidade muito boa e também ela tem a gravação total da caneca, respeitando as extremidades, tá? Que sempre são perto aqui da alça, fica pelo menos 1 centímetro de cada lado.